Olá pessoal, eu sou o João Spinelli, mestrando em matemática pelo FJF, orientando a professora Beatriz Mota. Eu vou falar um pouco com vocês sobre como decodificar códigos cíclicos utilizando base de Gramier. A nossa ideia aqui é a seguinte: recebendo uma palavra codificada, a gente vai associar essa palavra a um sistema polinomial, que por vezes é muito difícil de ser resolvido. Então a gente vai gerar um novo sistema equivalente através de base de Gramier, resolver esse sistema equivalente. A solução desse sistema é exatamente o erro que a gente procura na palavra recebida. Então a palavra que foi enviada é exatamente a palavra recebida descontada do erro que a gente achou na solução do sistema. Algumas definições que a gente vai precisar são as seguintes: a gente vai trabalhar sempre com um corpo finito FQ. Um código linear é um subespaço vetorial desse FQ cartesiano com ele mesmo n vezes. O peso de uma palavra é a quantidade de coordenadas diferentes de zero que essa palavra exibe. O peso do código, ou distância mínima, é o menor valor que o peso de uma palavra assume. E os parâmetros do código são os seguintes: n é o número de coordenadas da palavra, k é a dimensão desse código visto como um subespaço vetorial, d é a distância mínima que a gente acabou de definir. A capacidade máxima de correção de um código é a quantidade que ele consegue, a quantidade máxima de erros que ele consegue solucionar. Então é dado por essa expressão aqui, esse número tal, igual essa expressãozinha aqui. E a gente vai identificar os códigos lineares agora pelos seus parâmetros. Outras definições: a matriz geradora de um código é exatamente a gente pegar a base desse código como um subespaço vetorial e escrever cada vetor dessa base como linha de uma matriz. Essa vai ser a matriz geradora do código. Um código dual de C vai ser um código linear que obedece a seguinte regrinha: x pertence ao código dual se e somente se a matriz geradora do código C multiplicada por esse x, por essa palavra x, resulta em zero. Matriz teste de paridade é exatamente a matriz geradora do código dual. E um código cíclico é um código linear, tal que existe um polinômio pertencente a esse código que satisfaz o seguinte: esse código pode ser gerado por esse polinômio. Síndrome vai ser um número que vai ser dado pela multiplicação de uma palavra qualquer, V, pertencente ao FQN, multiplicado pela matriz teste de paridade. A gente vai ter que fazer esse transposto aqui só para ficar em conformidade com a multiplicação. O que é importante? Se a palavra pertence ao código, a síndrome vai ser igual a zero. Então a nossa ideia para decodificar aqui, palavras é a seguinte: se a gente recebe uma palavra, essa palavra é composta pela palavra enviada mais o erro. Então a síndrome da palavra vai ser exatamente a síndrome do erro, porque a síndrome de C, que é uma palavra que pertence ao código, é igual a zero. Então a gente vai ter que encontrar o vetor erro, de peso no máximo tal, que é a nossa capacidade máxima de correção, e que tem a síndrome igual a S. Para a gente encontrar esse vetor, a gente vai ter que investigar o subconjunto de FQN, que contém todas as palavras de peso 1, 2, 3, até tal. Encontrar esse vetor E que satisfaz essas duas primeiras propriedades. Isso é muito trabalhoso. Então, por isso, a gente vai utilizar a base de Gramier para facilitar nosso trabalho. O que é base de Gramier? Base de Gramier é dado um ideal definido em um anel de polinômios em várias variáveis, em uma ordem monomial, que é uma relação de ordem com algumas propriedades específicas. A gente vai falar que o subconjunto não vazio e finito desse meu ideal é uma base de Gramier para o ideal, se para todo polinômio pertencente a esse ideal existe um elemento dessa base tal que o monômio líder dessa base divide o monômio líder dos polinômios do meu ideal. As bases de Gramier não são únicas para um ideal. Um ideal pode ter várias bases de Gramier. Isso não vai ser bom para a gente vai querer que ele tenha uma base única. Então o que a gente vai definir? Base de Gramier mínima, que são bases de Gramier tais que elementos dessa base não se dividem, monômios líderes dos elementos dessa base não se dividem. E bases de Gramier, só que essas também não são únicas, mas as bases de Gramier reduzida são as bases de Gramier mínima, tais que os elementos são mônicos. Essas sim são únicas para ideais não nulos. Então, resultados importantes aqui: todo ideal não nulo possui uma base de Gramier. E além disso, todo ideal não nulo gerado por polinômios admite uma única base de Gramier reduzida. Lembra que o nosso código cíclico é um ideal gerado por um único polinômio. Então ele vai admitir única base de Gramier reduzida.
O teorema dos zeros de Hilbert fala o seguinte: o conjunto de raízes dos polinômios pertencentes a um ideal é diferente de vazio se somente se um não pertence a esse ideal. Ou seja, basta que um não pertença a esse ideal que a gente vai conseguir achar o conjunto de raízes de um sistema polinomial gerado por polinômios desse ideal. Outra coisa importante, dado uma base de Graminger G para o ideal I, o I é justamente o ideal gerado pelos polinômios pertencentes à base de Graminger. Então, o nosso conjunto de raízes dos polinômios pertencentes ao ideal vai ser o mesmo conjunto de raízes dos polinômios pertencentes ao gerado pela base de Graminger. Por isso que a gente vai poder resolver o sistema equivalente. Como que a gente vai decodificar códigos cíclicos? A gente vai precisar definir um conjunto completo de definição, que é exatamente o conjunto dessa forma aqui, que é o seguinte. Dado um código cíclico, um polinômio gerador gx, onde o MDC de n e q é igual a 1, e o alfa é um elemento primitivo de ordem n, ou seja, alfa elevado a n menos 1 é igual a 0, a gente vai definir o SC, que é esse conjunto completo de definição de C, exatamente como os índices tais que, quando eu aplico G em alfa elevado a I, resulta em 0. A partir desse conjunto completo de definição, a gente pode gerar a matriz teste de paridade para esse código cíclico, que vai ser dessa forma aqui. Agora a gente vai associar a cada palavra, a cada vetor de FQN, um polinômio dessa forma. Então a gente vai poder associar também a cada coordenada da síndrome esse polinômio aqui. Lembrando que a síndrome de V é igual à síndrome de E. Então a gente vai gerar esse polinômio. O que é importante aqui? Esse valor EJ aqui vai ser diferente de zero somente se ocorrer um erro na coordenada J da palavra V recebida. Então, se a gente faz um conjunto J composto pelos índices J1, J2 até JL, onde esse L é menor ou igual à minha capacidade de correção de erros, então a gente vai ter que esse é o conjunto de índices em que EJ é diferente de zero. Então a gente vai poder reescrever a nossa síndrome utilizando só os conjuntos, só os elementos EJ onde ocorre erro. Então, os índices J1 até JL referem-se às posições e EJ1 até EJL referem-se aos valores do erro. A gente agora vai gerar o nosso sistema polinomial, que vai ser da seguinte forma. A gente vai agora chamar de x1 até x tal as posições do erro, z1 até z tal os valores do erro, vai identificar xl como alfa elevado a jl e zl como índice jl. Perceba que xl e zl são exatamente as soluções das equações que dão as coordenadas da minha síndrome. Algumas coisas importantes. Como o alfa é um elemento primitivo da unidade de ordem n, então a gente vai ter que xl elevado a n é igual a 1. E como o EJL é um elemento não nulo de Fq, a gente vai ter que ZL elevado a Q vai dar ZL também. Então a gente tem um seguinte sistema polinomial. As equações que nos retornam as coordenadas da síndrome, mais essas duas equações novas aqui que a gente adquiriu. Esse é o nosso sistema polinomial. Então a gente vai encontrar uma base de Graminger para o ideal gerado pelo sistema polinomial, resolver o sistema associado a essa base de Graminger, e o resultado vai ser exatamente o nosso erro. Um exemplo aqui para a gente finalizar. Se a gente pega um código cíclico dessa forma, n igual a 6, k igual a 3, d igual a 4, definido no F7, e gerado por esse polinômio aqui, a gente sabe que as raízes desse polinômio é 2, 3 e 6. Além disso, 3 elevado a 6 é 1, ou seja, 3 é a raiz primitiva da unidade de ordem 6. G aplicado em 3 elevado a 1 é igual a 0. G aplicado em 3 elevado a 2 é igual a 0 e G aplicado em 3 elevado a 3 é igual a 0. Então, o nosso conjunto completo de definição de C vai ser 1, 2 e 3. Montamos a nossa matriz teste de paridade. Se a gente receber uma palavra dessa forma, a gente multiplica essa palavra pela matriz e chega na síndrome. Então, essas são as coordenadas da síndrome. Em F7, elas são essas aqui, 2, 4 e 1. Montamos nosso sistema polinomial. Geramos a base de Graminger, resolvemos o sistema polinomial equivalente gerado pela base de Graminger, que vai ser z igual a 1 e x igual a 2, ou seja, o meu erro está na posição 2 e ele tem valor 1. Então a gente vem aqui no erro, que tem as posições 0, 1, 2, 3, 4 e 5,
o erro vai estar na posição 2 e valor igual a 1, ou seja, esse é o meu erro. Para descobrir a palavra enviada, basta pegar a palavra recebida e descontar o erro. As referências são essas aqui. Eu agradeço a atenção de vocês e até a próxima.